Galera, vocês conseguem acreditar? A gente finalmente teve um episódio sensacional de One Punch Man na terceira temporada. O episódio 8 entregou a batalha épica entre Flash e Flash contra os ninjas Hellfire e Gale Wind. E olha, os fãs estão em choque. Sim, meus amigos, esse foi de longe o melhor episódio da season inteira. Tem defeitos? Tem. É perfeito? Não. Mas caramba, fizeram justiça ao Flash Flash de um jeito que ninguém esperava. Bora destrinchar essa luta insana? Olha só a complexidade técnica dessa fight. 3 personagens lutando em altíssima velocidade, descendo um abismo gigantesco. As oportunidades para animação de qualidade eram infinitas. E adivinha? Eles aproveitaram. A animação trouxe muita velocidade, impacto visual absurdo e aqueles frames de efeito que a gente tanto ama. Claro que o sound design ainda deixa a desejar, como sempre, nessa season. Mas aqui melhorou bastante comparado aos episódios anteriores. E vocês sabiam disso? Aparentemente, o episódio 9 vai ser o mais animado da temporada toda. Pelo que vimos no final desse episódio 8, deve ser a luta Child Emperor vs Phoenix Man, outra batalha insana do mangá, que teve 3 versões diferentes porque o Murata refez ela 2 vezes. Será que vão usar qual versão? Mas voltando pro episódio de hoje, Hellfire e Gale Wind são ninjas da mesma vila que o Flash, só que de uma classe diferente. Teoricamente deveriam estar no mesmo nível de poder que ele, conhecer suas técnicas, mas na prática, nem perto, galera. Mesmo com as transformações monstruosas deles, Flash mostrou total superioridade. O cara cortava paredes como se fossem manteiga, exibia velocidade absurda e deixou claro quem é o verdadeiro prodígio ninja aqui. Dá pra perceber que usaram um pouco de CGI em algumas cenas. Provavelmente renderizaram os modelos 3D e depois desenharam por cima. Mas olha, ficou ok. Não foi nada chocante como em outros episódios. Se isso ajuda a manter os personagens no modelo, tudo bem, desde que não abusem. Até os melhores estúdios fazem isso para garantir proporções corretas. O problema é quando perde aquela essência do 2D, o famoso squash and stretch, que dá vida à animação tradicional. Mas aqui não exageraram, então passou. Uma coisa que me impressionou muito, tinha mais frames nesse episódio. Nitidamente, os episódios 5 e 8 tiveram muito mais fluidez que o resto da temporada. E sabe o que é mais louco? Flash não é nenhum personagem que eles deram tanto destaque antes. Então foi uma surpresa gigantesca ver tanto carinho e atenção nessa luta. Dá pra reassistir esse episódio só pra apreciar as animações e os confrontos instantâneos. O Flash Kick ficou perfeito. O Flash também, apesar de eu sentir que faltaram uns frames ali. Mas no geral, transmitiram perfeitamente o poder e a velocidade dele. E aquela revelação, o cara tava segurando sua técnica secreta o tempo todo e simplesmente one-shotou os 2 ninjas de uma vez. Que cena! Depois de assistir esse episódio, tenho certeza que os fãs anime only vão se apaixonar ainda mais pelo Flash. E olha, esse é exatamente o ponto desse arco. Vi muita gente frustrada porque o Saitama mal aparece. Mas gente, o arco da Associação de Monstros é justamente para desenvolver os heróis classe C. O Saitama vai aparecer mais para os episódios 10, 11, 12, mas ele não é o protagonista dessa parte da história. Ainda. O objetivo é mostrar a profundidade dos outros personagens, e que personagens incríveis temos. Teve uma cena cômica genial onde o Flash pergunta quem é o líder deles, e os ninjas começam a citar nomes de monstros, só que Flash já matou todos. Eu ri alto nessa parte. Venderam super bem a comédia e a ação. Quando o Flash começa a usar técnicas mais pesadas, ele literalmente estilhaça a espada do Hellfire. A diferença de nível fica cristalina naquele momento. Teve umas coisas meio estranhas também, tipo uma hora ele pula na parede e na cena seguinte já tá no chão, sem transição. E infelizmente ainda tivemos aqueles filtros neon esquisitos, principalmente nas cenas com Child Emperor, mas pelo menos não abusaram tanto no Flash. No final, Hellfire e Gale Wind simplesmente não treinaram o suficiente. Quando o Flash usa sua técnica suprema e corta os 2 ao meio, eles caem pelo abismo chorando pela derrota. Me lembrou muito aquela cena do Boros, sabe? Você estava segurando seu poder, como eu vou ficar mais forte? E Flash responde, precisa treinar mais. Esses caras nunca tiveram chance de verdade. Flash só estava brincando, tentando extrair informação deles, que ele não conseguiu.
Se quisesse, teria aniquilado os dois desde o começo. E se você lê o mangá, já sabe quem é o verdadeiro mestre desses ninjas, mas não vou dar spoiler pra galera anime only. Depois da luta, vemos o Child Emperor em missão de resgate, mas primeiro ele encontra o robô quebrado do Metal Knight, aquele que o Orochi destruiu, e consegue extrair dados dele. Aqui começa algo importante. Child Emperor percebe que o Metal Knight tem todas as informações sobre a associação de monstros mapeadas, mas não compartilhou nada com a associação de heróis, e ele também não veio ajudar na batalha. Esse é o início da desconfiança do Child Emperor sobre o boy. Ao sair da sala, Child Emperor encontra o Phoenix Man, que apareceu no final da Season 2. Ele parece fraco aqui, mas spoiler, ele vai evoluir e receber power-ups tipo Zenkai Boost. Quando o Phoenix Man ataca, Child Emperor puxa todo o arsenal tecnológico dele. A mochila desse moleque é insana, cheia de gadgets, robôs, truques, e vamos ver tudo isso no episódio 9. Aliás, disseram que os episódios 5 e 9 seriam os melhores da season. Se o 9 for melhor que esse 8, vai ser épico. Child Emperor resgata o Agama usando várias técnicas super criativas. O garoto de 10 anos é absurdamente poderoso. Tem uma parte hilariante onde ele enfrenta um monstro de lodo resistente a sabre de luz e outros ataques, e simplesmente coloca fogo no bicho. Funcionou! No final, ele encontra o Machine God, G5. E se você acompanha o webcomic, já sabe de onde esses caras vêm. Mas sem spoilers aqui também. Child Emperor prende ele num campo elétrico e depois invoca os seus cachorrinhos robôs que se fundem num Cérbero gigante para escapar. Que cena! Infelizmente, no finalzinho do episódio, a qualidade caiu um pouco. Muitos filtros neon desnecessários, menos frames, e teve aquela animação estranha do Machine God dando um slash enquanto a câmera dá zoom out. Por que fazer isso? Ficou super esquisito. Deveriam ter mantido ele no foco, não diminuindo ele enquanto atacava. Mas, no geral, episódio excelente. Definitivamente um upgrade gigante comparado com o resto da season. Ainda queriam que tirassem esses filtros neon horríveis, mas pelo menos fizeram justiça ao Flash Flash. E aí, o que acharam do episódio 8? O Flash Flash entregou ou entregou? Coloca sua opinião aí nos comentários. E prepara o coração, porque semana que vem é o episódio grande. Child Emperor vs Phoenix Man vai ser de arrasar. Valeu pela companhia, galera. Até o próximo review.